Olá, meu nome é Milena Donato Oliva. O problema prático colocado pelo capítulo 13 do volume 1 é o seguinte: o implemento da condição tem efeitos retroativos? Explique e apresente exemplos. Como vimos ao longo do capítulo 13 do volume 1, a condição é elemento acidental dos negócios jurídicos. A acidentalidade refere-se à prescindibilidade da condição para a qualificação do tipo negocial em abstrato. Entretanto, uma vez aposta ao negócio jurídico, afigura-se essencial para as partes. Caracteriza-se a condição por sua voluntariedade, futuridade e incerteza. A vontade das partes, daí a voluntariedade da condição, submete a eficácia do negócio jurídico a evento futuro, ou seja, a evento que ainda não ocorreu ou ainda não foi confirmado, e incerto, isto é, evento sobre o qual recai a dúvida objetiva quanto à sua verificação. Ao longo do capítulo 13, tivemos ocasião de detalhar essas características da condição com todas as nuances e controvérsias pertinentes. Classificam-se as condições em suspensivas ou resolutivas. Nas condições suspensivas, o direito que a ela se subordina não se adquire antes de seu implemento. Já nas condições resolutivas, ao revés, o direito adquire-se de imediato, mas sua extinção sujeita-se ao advento da condição resolutiva. Indaga-se se o implemento da condição pode ter efeitos retroativos. De acordo com o artigo 126 do Código Civil, que versa sobre a condição suspensiva, se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e, pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. O artigo 128 do Código Civil, na mesma direção, tratando da condição resolutiva, dispõe que, sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito que a ela se opõe. Mas, se aposta um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames da boa-fé. Os artigos determinam o desfazimento daqueles atos que se revelam incompatíveis com as vantagens que são legitimamente esperadas por quem se aproveita do implemento da condição. Veja-se que os preceitos só determinam o desfazimento dos atos incompatíveis, de modo a prestigiar os limites temporais de cada titularidade. Preserva-se tudo o que foi pactuado antes do advento da condição, porque é praticado pelo legítimo titular do direito. Após a ocorrência da condição, que opera a mudança de titularidade, expurgam-se os atos incompatíveis, ou seja, aqueles que se protraem no tempo para além da titularidade anterior e que, por isso, devem ser afastados, o que não infirma os seus efeitos pregressos. Pode-se exemplificar com a hipótese da propriedade resolúvel. O artigo 1359 do Código Civil dispõe que, resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Ou seja, aqui, o legislador previu que, uma vez resolvida a propriedade pelo implemento da condição, entendem-se também resolvidos
os direitos reais concedidos na sua pendência. E o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Segundo o artigo 1360 do Código Civil, se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a própria coisa ou o seu valor. Neste artigo 1360, diversamente do 1359, a lei estabelece que, caso a propriedade venha se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a própria coisa ou o seu valor. Em síntese, pode-se dizer que, no caso do artigo 1359, há propriedade resolúvel propriamente dita, ou seja, propriedade sujeita à condição resolutiva. No artigo 1360, por outro lado, a propriedade não é resolúvel, mas acaba sendo resolvida por causa superveniente. Neste caso, como o proprietário tinha poderes plenos e ilimitados no tempo, no caso do artigo 1360, todos os direitos instituídos antes da resolução devem ser preservados. Como se vê, portanto, a rigor, não há propriamente retroatividade da condição, mas a desconstituição dos efeitos de todas as situações jurídicas que venham a se revelar incompatíveis com a posição jurídica daquele ou daqueles sujeitos que se beneficiem da ocorrência da condição, sem prejuízo da conservação dos efeitos pregressos operados anteriormente ao advento da condição. Assim, em relação de trato sucessivo, por exemplo, o implemento da condição não acarretará a perda pelo locador dos aluguéis percebidos até o seu advento. Apenas os efeitos incompatíveis com a situação jurídica inaugurada com a condição devem ser extintos. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não se esqueçam de sempre acompanhar o material atualizado que acompanha a obra.